Olá, minha gente querida, boa noite a todos, boa noite Gerson, boa noite jornalista Pedro do Couto, é muito bom tê-los mais uma vez no programa e os nossos assuntos de hoje são bastante variados, espero que sejam do agrado de todos. Nós vamos falar especialmente sobre a viagem da presidente Dilma a Nova York, quando ela falou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós vamos trazer uma entrevista com a filósofa, escritora e mestre em educação, professora Tânia Zaguri, muito interessante. Nós vamos também falar de um assunto que é especificamente do interesse da comunidade judaica, agora lei. Feriados judaicos têm que ser respeitados. Mas nós vamos iniciar o programa de hoje falando de um tema muito importante, que é a greve dos professores a nível estadual e municipal. E no município, o prefeito Eduardo Paes encaminhou para a Câmara dos Vereadores um plano de cargos, salários e carreira da rede pública de ensino. Este plano é tão absurdo que praticamente ele impõe ao servidor da educação uma jornada de 40 horas, quando, na verdade, mais de 90% dos professores do município hoje têm uma jornada semanal de 22 horas e meia. Com isto, ele obriga a que o professor tenha exclusividade, quando todos nós sabemos que as pessoas organizam a sua vida de acordo com a disponibilidade de tempo. Inclusive, boa parte dos nossos professores também trabalham na rede privada de ensino, para melhores salários. Educação tem que ser prioridade número 1 para qualquer governo. Mas nós temos acompanhado e visto, e eu já denunciei algumas vezes, que o dinheiro do Fundeb, que tem que ser aplicado na educação, vai parar nas mãos das empresas de ônibus. Um absurdo total. E o mais curioso, houve uma total repressão em relação à greve dos nossos mestres. Eu, na terça-feira da semana passada, fui procurada por uma professora de português, Ana Paula, que na sexta-feira da semana anterior, ela havia sido impedida de entrar na creche Paulo Niemeyer, que funciona no complexo da prefeitura, para pegar o seu filhinho de 5 anos, simplesmente porque usava a camisa do movimento. Então, ela me disse, vamos agora na creche que a senhora vai verificar que a guarda municipal vai me impedir mais uma vez de pegar o meu filho. E eu fui para a creche. Chegando lá, pude constatar isso pessoalmente. Eu fiquei um pouco distanciada da professora Ana Paula e vi quando os guardas municipais a impediram de pegar o seu filhinho de 5 anos. Vocês me impediram de entrar só porque eu estava com a blusa da greve. Hoje, de novo, isso. Não pode. Não pode. Então, eu me aproximei imediatamente, questionei os guardas, disse a eles da ilegalidade, da discriminação que eles estavam fazendo com aquela mãe, impedindo a sua entrada na creche. Isso é só para mostrar que não tem ninguém aqui, não tem manifestação, não tem nada. Ela pode usar a camisa que ela quiser. Questionei quem havia dado aquela ordem para eles. É absurdo. É a segunda vez que está acontecendo isso com esta mãe. Olha, isso vai dar problema. Apenas um guarda respondeu que tinha sido o prefeito. É ordem do prefeito que eu não posso entrar com a camisa de greve. Pode reclamar, pode botar na imprensa. De qualquer maneira, registramos isto. A mãe já havia registrado na sexta-feira, na sexta DP, o ocorrido e agora vamos dar encaminhamento a essa questão que é muito séria e muito grave, inclusive com uma representação junto ao Ministério Público para que os fatos sejam apurados com extremo rigor. Eu nem vou pedir, Gerson, que você comente o assunto, porque você se solidarizou desde o primeiro momento e até me levou até a creche, diga-se de passagem, no seu carro. Mas, Pedro, você já acenou que quer fazer algum comentário. Completamente absurda, Tereza, a decisão do prefeito transmitida aos guardas da creche, porque a professora tinha o direito de estar em greve, tinha o direito de vestir a camisa dos grevistas, afinal ela não estava praticando ilegalidade alguma. Ilegalidade praticam os governos municipal, do Eduardo Paes e do governo do estado, Sérgio Cabral, e não cumprir o piso profissional dos professores, que é uma lei federal. O plano de carreiras enviado, como você mesmo disse, contém absurdos e não dá solução alguma para o benefício da classe.
uma categoria fundamental é a evolução da sociedade, tratada de maneira, vamos dizer até mesmo, repugnante pelo governo estadual e pelo governo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Pedro, para a educação sempre falta dinheiro. Agora, para pagar empreiteiras e essas obras faraônicas que estão acontecendo na cidade, aí não falta dinheiro. Bom, mas ainda falando em educação, nós vamos trazer uma entrevista com a professora Tânia Zaguri, que é mestra em educação, ela é escritora e também filósofa. Vamos à entrevista, embora o tema seja diferente do que nós acabamos de abordar, mas sim o comportamento dos nossos jovens. Bom, minha gente, o programa Eu e Você hoje tem a grata satisfação de ter presente a grande mestra em educação, escritora, filósofa, Tânia Zaguri. Uma referência em questões relacionadas à educação. Então, professora Tânia, o meu muito obrigada pela presença desde já no nosso programa. E nós hoje vamos abordar um tema que é a questão da violência e que preocupa tanto a nossa sociedade. E eu estava vendo um artigo aqui que me chamou a atenção, que os homicídios de jovens cresceram 326% nos últimos anos. E parece que esta violência ocorre mais na faixa dos 14 aos 25 anos. Como a senhora vê o crescimento da violência, principalmente direcionado para os jovens? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez. É sempre um grande prazer vir ao seu programa, o Dr. Gerson Berger também. Colaborar com vocês é sempre um grande prazer pelo trabalho que você desenvolve. Então, a questão da violência realmente é muito preocupante, preocupa a sociedade como um todo, mas preocupa a nós também individualmente, não é? Quando a gente lê esse tipo de levantamento sério, assusta. E a violência, ela é causada por vários fatores, né? No caso aqui, inclusive, o artigo fala claramente que esses homicídios, essas mortes, esse aumento ocorrem principalmente entre jovens negros, né? E quando você lê assim de primeira, você fica, mas por quê? Na verdade, porque não por eles serem negros, evidentemente, mas por eles serem menos aquinhoados pela sorte, digamos assim, né? Ou pelos governos, em termos de emprego, em termos de local de moradia. Então, incide o fato de que, além deles terem menos cultura, menos poder econômico, eles moram em regiões mais conflagradas, onde a criminalidade é muito maior, evidentemente, e como nós temos essa coincidência das classes menos favorecidas terem ainda esse resquício das gerações anteriores, né, do negro que veio para o Brasil, primeiro como escravo, depois houve uma continuidade através dos anos com o fato de que não houve um trabalho social que lhes propiciasse subir, né, em termos culturais e, portanto, também de empregabilidade, de cultura, e sair, então, desses locais. Quando a senhora falava nessa questão da violência ter aumentado, principalmente entre os jovens e negros, eu me lembrava que muitas vezes eu até questionava a questão das cotas para negros. Eu acho que o caminho não são as cotas. Eu também concordo. Não é? O caminho é que as pessoas negras e brancas também, enfim, que a sociedade realmente tenha acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, que haja dignidade, a moradia. Hoje no nosso país, apenas 47% da população tem direito a saneamento básico, que é um absurdo, quando nós sabemos que saneamento é o quê? Saúde. Claro, não é? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, acho que é muito importante, foi muito importante essa sua colocação em relação aos negros, a violência crescente. E agora eu gostaria então que a senhora abordasse os níveis de violência, os tipos de violência. Então a violência, existe a violência física, que é a primeira que a gente pensa, porque é a que nos assusta mais, né?
em termos de violência física, nós temos desde o empurrão, desde o tapinha que às vezes um colega dá no outro, mas que se repete e acaba se transformando numa coisa que interioriza muito mal para a pessoa que está sempre levando o cascudo, o tapinha, ou sei lá, qualquer coisa física, né? Até o assassinato, que é esse dado que você nos apresentou. Mas existe também outros tipos de violência. Violência psicológica, que é a falta de amor, a negação, né, do tratamento igualitário que nós judeus sofremos, os negros sofrem, todas as minorias sofrem, embora os negros nem sejam minoria no Brasil, né? Mas são as violências que não são físicas, mas que fazem quase tanto mal, né? Quer dizer, o homicídio não tem como recuperar nada, né? A psicológica muitas vezes tem, mas é tão dolorosa quanto, né? A segregação, tudo isso. E existe também ainda o outro tipo de violência, que é a violência social, que eu digo assim, provocada por fatores sociais. Por exemplo, tem uma grande relação com o que está acontecendo hoje na Europa, em função da crise. O desemprego que está acometendo hoje mais de 50%, por exemplo, dos jovens gregos, quase 40%, aliás, mais de 40% na Espanha, e outros números assim aterradores entre jovens, é uma violência social, não é física. É social no sentido de que eles, sem perspectiva, né, de futuro, de empregabilidade, de estudei muito, mas não consigo um emprego e não vou conseguir, não sei quando eu vou conseguir. A frustração. Exatamente. Aí começa a provocar um dano muito sério, né, que é a autoestima baixa, a frustração, às vezes depressão e até suicídio, que também está aumentando muito na Europa entre os jovens. E a gente fica se perguntando, puxa, quando a gente compara com esse, nós falamos no início, a violência social gerando desemprego, né, falta de perspectiva, às vezes consumo de drogas também, por falta de poder achar que ele vai conseguir alguma coisa na vida, né, se alienar da realidade, acabar assassinado, etc e tal. Mas essa outra que você vê a pessoa se destruir, né, por suas próprias mãos. Bom, professora, o tema é tão interessante, tão vasto, mas nós vamos ter assim a oportunidade de trazê-la novamente logo, logo. Fica só um até breve. Até breve, então. Bom, minha gente, está aí a palavra da nossa mestra, Tânia Zaguri, e numa outra oportunidade nós traremos a continuação desta entrevista. E Gerson, você está especialmente de parabéns, pois esta semana finalmente conseguiu aprovar na LERJ uma mensagem que veio do Executivo, veio do governador Sérgio Cabral e que libera nos feriados judaicos todos os servidores estaduais. Você apresentou uma emenda que se incorporou ao projeto e que concede também o segundo dia de Pêssar, já que por um erro, talvez, do governador, o segundo dia não estava contido no projeto. Mas olha, eu gostaria de trazer a palavra do presidente da casa, o deputado Paulo Melo, falando sobre o assunto e o entusiasmo dele na aprovação do projeto. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 2435 do Poder Executivo mensais 36/2003, que dispõe sobre a dispensa de servidor nos dias e nas condições que mencionas e dá outras providências. Em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Aprovado, deputado Gerson Berges. Parabéns a Vossa Excelência que lutou com o governador para que ele enviasse. Na realidade, a mensagem é do Executivo, porque, como determina o artigo 112 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tratar de funcionários públicos é atribuição única do Poder Executivo, mas o projeto é como se de Vossa Excelência fosse. Parabéns. Gerson, o deputado e presidente da LERJ, Paulo Melo, fizeram justiça à sua grande atuação, ao seu grande trabalho,
que resultou nesta conquista, não é verdade? Eu fiquei muito feliz porque há anos e anos vinha solicitando que fosse enviada esta mensagem muito justa, justíssima. Foi uma demonstração do direito de cada cidadão professar a sua religião. Bravo, bravíssimo. Isso chama-se democracia. Grande conquista, Gerson. Acabou aquela velha história de, em todos os feriados religiosos, o funcionário estadual ter que justificar a sua ausência ao trabalho, muitas vezes tendo que recorrer até o rabino. Mas agora nós vamos passar por um assunto que eu considero muito importante, que foi a ida da nossa presidente recentemente, essa semana, a Nova York, quando falou na ONU. Tradicionalmente, o Brasil faz a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Desta vez, como já era esperado, a presidente Dilma aproveitou o momento para protestar contra a espionagem americana feita ao Brasil e a outros países, classificando-a de afronta, no que fez muito bem. De qualquer maneira, Gerson e Pedro, parece que o discurso da nossa presidente não sensibilizou o presidente Barack Obama, pois ao discursar logo após, centrou sua fala em outras questões, em especial no Oriente Médio, como a guerra civil da Síria, a negociação nuclear com o Irã e o processo de paz entre israelenses e palestinos. Como se a questão da espionagem tivesse pouca importância, diante destas questões que possivelmente ele considera muito mais sérias. Mas parece que Obama sequer ouviu o discurso da nossa presidente, no que também demonstra desinteresse em relação à fala de Dilma Rousseff. Bom, Gerson, a nossa presidente, com toda a certeza, deve ter percebido essa indiferença dos americanos, mas continuou firme em seu discurso, chegando a propor a regulação internacional da internet, como justificativa de impedir que seja instrumentalizada como arma de guerra. Você, Gerson, acha possível essa internacionalização? Tereza, sinceramente, acho que não. Eu diria até que não faz sentido. Mas esse tipo de atividade não se faz dentro de regulamentações. A espionagem é realizada fora de qualquer tipo de controle de organismo internacional. Ela é uma atividade de segurança nacional. Eu acho, Tereza, que a presidente Dilma deve manter-se firme na sua posição da gravidade da espionagem. Ela viola os direitos humanos e civis, além de desrespeitar a nossa soberania nacional. Dilma está no seu papel e nós brasileiros queremos ouvir isso. Mas exagerou ao dizer que as tecnologias da informação não podem ser um novo campo de batalha entre países. Penso que, mais uma vez, Dilma jogou para a plateia, não o público que assistia à sua apresentação na Assembleia das Nações Unidas, mas sim para o eleitorado brasileiro, de quem ela precisa nas eleições de 2014. Tereza, como já disse, ela fez o seu papel. E o presidente americano, Barack Obama, fez o dele. Obama disse, de passagem, que os Estados Unidos começaram a revisar a forma de coletar inteligência. Mas ele mandou seu recado de que existem no mundo problemas muito mais importantes para os Estados Unidos do que a reclamação brasileira. Ponto final, lamentável. Perfeito. O panorama é exatamente esse. A presidente Dilma Rousseff marcou a posição, não só dela, mas a posição do nosso país, de maneira firme contra a espionagem praticada pelos Estados Unidos. Agora, quanto a controlar a internet, isso realmente, como foi dito aqui pelo Gerson, é impossível, porque se fosse possível, não teria ocorrido o episódio Edward Snowden nos Estados Unidos. Isso mostra que o Casa Branca não controlou também o sistema americano de informação e de segurança pela própria internet. Não seria o Brasil que iria controlar.
De maneira que o episódio teve a sua proporção limitada à Assembleia Geral da ONU e as posições foram marcadas tanto pela presidente Dilma Rousseff pelo presidente Barack Obama, que esta semana que começa enfrenta uma votação dificílima no Senado e na Câmara dos Representantes, que é a aprovação ou não do seu plano de seguro de saúde para a população pobre. E a votação está apertada e ele precisa também julgar para a plateia dele, da mesma maneira que Dilma Rousseff julgou para a plateia brasileira. Bom, Pedro, vamos aventar uma outra possibilidade do presidente Barack Obama não ter respondido para não acirrar ainda mais os ânimos. Mas nós, muitas vezes aqui no programa, pedimos uma historinha ao nosso deputado Gerson Berger, às vezes até para ilustrar uma determinada posição nossa. Hoje, Gerson, vou pedir que você possa também ilustrar um pouquinho o assunto de hoje. Tereza, eu vou te responder ao que você me pede com a minha maneira de pensar. Prestem todos atenção. O Rabino Ben Zoma, um sábio do século VI, tinha um talento especial para ver as coisas por outros ângulos. Ele perguntava, por exemplo, quem é honrado? A resposta convencional seria aquele que recebe títulos, que é admirado, enaltecido, aclamado. Não, disse ele, honrado é aquele que honra os outros. Ou então perguntava, quem é forte? A maioria das pessoas responderia, aquele que pode conquistar seus oponentes. Não, dizia ele, forte é aquele que conquista a si mesmo. Ou ainda, quem é sábio? Aquele que sabe mais que os outros? Não. Aquele que aprende dos outros. Certa vez, um homem escreveu a Rabino, chefe de Israel, antes da fundação do Estado de Israel, dizendo: eu amei meu filho, dei a ele tudo, e agora ele acabou de abandonar nossa religião. O que é que eu vou fazer? O Rabino respondeu: você amava seu filho antes? Pois agora ame-o ainda mais. Passou-se um tempo e perguntou: isto mudou o seu filho? Eu não sei, respondeu o homem. Então, falou o Rabino, mas certamente mudou o pai. O inesperado é uma forma poderosa na resolução de conflitos. Assim aconteceu há poucos dias entre Dilma Rousseff e Obama. Dilma atacou. Obama assimilou, mostrando que é preciso resolver conflitos com diplomacia. Não respondeu aos ataques com contra-ataques. Falou o inesperado, foi sábio. Penso também nos falecidos Anwar Sadat do Egito e no Isaac Rabin de Israel, homens que passaram grande parte de suas vidas guerreando. Nos dois casos, já na parte final da vida, ambos perguntaram: e se fizéssemos o oposto? E se tomássemos a iniciativa de fazer a paz? Foi o que fizeram. Assim mostraram ao mundo que todos os conflitos poderiam ser resolvidos com diplomacia, especialmente amor. Enxergar as coisas de um jeito diferente. Abre avenidas claras, largas, onde antes existiam somente ruelas fechadas. Isso mostra que pode-se tirar da pessoa tudo o que elas fizeram de errado, com exceção de uma única coisa que nunca pode ser tirado de ninguém: a liberdade. Naturalmente, sempre para o bem. É isso que nós esperamos que possa acontecer neste mundo conturbado
pelo egoísmo e cobiça. Precisamos ter o pensamento para a liberdade, para que possamos viver todos juntos, sem ódio e ressentimentos. Na minha opinião, é assim que a vida deve ser vivida. Olha, Gerson, com esta belíssima interpretação sua, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a participação dos dois, do Pedro e a sua também, e a você, telespectador amigo, que seja um final de domingo excelente, que a semana seja só de coisas boas. Estaremos juntos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!